Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando o nosso programa de hoje, a Escola da Fé. Vamos fazer um programa diferente hoje. Hoje teremos aqui uma entrevista, porque a Escola da Fé não é só doutrina, não é só teoria, é também coisa prática. Então hoje eu trago aqui um trabalho muito interessante, esse trabalho sobre células, como eu já anunciei no programa anterior. Células de evangelização. O que é isso? Um movimento muito importante na igreja, reconhecido pelo Vaticano, tem reconhecimento pontifício, não é? E está espalhado no Brasil, espalhado no mundo, mas que eu tenho a impressão que muita gente não conhece. Muito bem, vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê uma noite cheia de bênçãos, cheia de graças, não é? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, ela que é a nossa mãe, a mãe da igreja, a mãe de Cristo, a mãe de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero cumprimentar os amigos que estão aqui presentes no nosso estúdio de Santa Clara. Temos amigos de Cachoeira Paulista. Está ali o Rafael, sejam bem-vindos. Assis, São Paulo. Ok? São Bernardo do Campo, São Paulo. Também São José dos Campos. Né? Estão acompanhando os nossos convidados, que daqui a pouco eu vou apresentar, e alguém lá do Ceará, de Russas, estamos aí. É uma alegria receber vocês aqui na Canção Nova e aqui também na nossa Escola da Fé. E eu quero apresentar então o nosso convidado de hoje, né? Está aqui, Fernando Limeira. Fernando, uma alegria receber aqui na Canção Nova, recebê-los aqui nesse nosso programa, uma conversa muito importante, podem ter certeza. Vamos conversar sobre células de evangelização, um movimento muito organizado no Brasil, né, que eu tenho a alegria de trazer aqui. Fiquei conhecendo esse movimento, esse trabalho em São José dos Campos, com o padre Luiz Fernando, que é quem trouxe, vamos dizer assim, lá da Itália para aqui, São José, ou de outro lugar do Brasil para São José, e onde existem muitas células de evangelização em São José, que vamos conversar sobre isso. Antes eu quero só dar alguns recados aqui que fazem parte do programa. Primeiro quero mostrar este lançamento do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas da Bíblia, Preparai o Caminho do Senhor. Né? Exatamente no Advento, o Padre Jonas lança aqui esse livro, colocando exatamente isso. Vamos nos preparar para receber o Senhor que está chegando. Né? Não adianta Jesus chegar e não encontrar a gente, né, preparado. O Senhor fala aqui dos leigos santos, né? O batismo no Espírito Santo, a escolha especial de Deus. Né? Enfim, tudo aquilo que é preciso para que a gente tenha esse encontro com Cristo na sua primeira vinda, preparando para a segunda. A igreja sempre junta as duas vindas, a primeira com a segunda. Na primeira, o Cristo veio na humildade, na misericórdia, trazendo a salvação. Na segunda vinda, ele virá glorioso. Aí virá para julgar os vivos e os mortos. Então, nesse tempo da primeira vinda à segunda vinda, são os últimos tempos. A teologia chama de o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo, o tempo da salvação, né? Santo Agostinho se converteu lendo a gota d'água da conversão dele, né? Aquele trecho lá do Evangelho, aquele texto de São Paulo, carta aos Romanos, capítulo 13, né? Onde São Paulo coloca lá, né? A noite já vai avançada.
né? O dia já vai raiar. Deixemos as obras das trevas e abracemos as obras da luz. Santo Agostinho, quando leu aquilo, né, foi realmente o ponto decisivo para a conversão dele. Muito bem, é isso que o Padre Jonas, Monsenhor Jonas mostra aqui nesse livro. E eu quero também colocar para você esse trabalho que a Canção Nova está fazendo para nós fecharmos a campanha do projeto Dai-me Almas neste mês. Quem acompanha a Canção Nova sabe que todo mês há um projeto chamado Dai-me Almas para cobrir as despesas da Canção Nova. A Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, é só você que acompanha a televisão, a rádio, a internet, ele te ajuda. Então, como é dificílimo, né, chegar no 100% da campanha, nesse mês de dezembro há essa promoção, você está vendo aqui, uma expressão de amor. Você está vendo aqui a Luzia Santiago, por quê? A pessoa que contribui com R$25 nesse boleto, ela recebe 5 palestras, 5 pregações, uma delas da Luzia Santiago. Né? Aí você vai receber as instruções, entra lá no Canção Nova Play, baixa essas palestras todas, né, com uma senha que você vai receber e você então assiste essas palestras. É uma oportunidade que você tem de crescer na sua formação e ajudar um projeto de evangelização. Né? Um projeto que a Canção Nova hoje atinge o mundo inteiro. Né? Todos esses programas que vocês veem, né, as missas, as pregações, tudo isto é fruto desse trabalho de evangelização. Muito bem, vamos agora então começar a nossa conversa aqui com o Fernando. Ô Fernando, em primeiro lugar eu queria que você se apresentasse. Quem é você? Sei que você é casado, tem filho, sua família está aí, nós vamos gostar daqui a pouco. Então, conte para nós um pouco. Em primeiro lugar, boa noite professor Felipe, boa noite aos nossos irmãos que nos assistem aí da TV Canção Nova. Sou casado, né? Como já foi apresentado, meu nome é Fernando, sou casado com a Daniela há 16 anos, tenho 2 filhos, o Mateus, o Rafael. Tenho um trabalho na igreja, esse trabalho de células, né? Já há bastante tempo, já praticamente 14 anos a gente está envolvido com isso. Moro lá em São José dos Campos, frequento a paróquia Espírito Santo, onde a gente desenvolve esse trabalho. Tenho uma caminhada aí de alguns anos na renovação carismática e estamos aí para hoje, com uma alegria muito grande, partilhar um pouco dessa experiência, trazer para o Brasil um pouco dessa experiência de células. Sabemos que a audiência desse programa é muito grande. Eu acho que esse assunto é interessante e vai despertar o interesse em muitas pessoas, em muitas paróquias, em muitos párocos aí a respeito disso. Agora, Fernando, o mais interessante para mim é que você é uma pessoa leiga, trabalha lá na Embraer, não é isso? Trabalho na Embraer. Onde trabalha um genro meu também, o Rafael. Um abraço aí para o Rafael. Tem um filho que trabalhou lá há muito tempo, o Lucas. Agora o Lucas preferiu abrir o negócio dele em Lorena. O que eu acho muito bonito é isso, né? É alguém que está no mundo, né, do trabalho, mundo leigo, mas tem um papel decisivo. O Fernando aqui, ele com a sua esposa, né, a Daniela, que está aí com as crianças, né, são consultores da Agência Católicos em Célula. Eles realizam um trabalho de coordenação, de supervisão nesse trabalho que é muito grande. Isso aqui é muito importante na igreja. O leigo engajado, o leigo que, né, tem uma atividade na igreja, ele é responsável pelo reino de Deus. O Papa João Paulo II dizia assim: quem é que vai desfrutar do reino de Deus? É aquele que ajudar a construir o reino de Deus. Quem é que desfruta de uma festa, né, Fernando? É aquele que prepara a festa, ajuda a preparar, aí vai para a festa com gosto, né? Mas, Fernando, eu quero ler algumas coisas aqui para situar o nosso problema. Primeiro que a Agência de Católicos de Células tem um site, eu já quero dar o site aqui, quem quiser ter mais informações, depois tem uma revista também aqui que nós vamos mostrar com calma. O site é www.catolicosemcelulas.com.br. Anote aí, fácil de guardar. Católicos em Células, no plural, .com.br. Aí você vai poder ver muita coisa. Bem, o Fernando e a sua esposa Daniela, né, que está aqui conosco no auditório, são consultores, como já falei, da Agência Católica de Células, que é uma associação criada em 2007
em conjunto com a comunidade Fanuel de Santo André, em São Paulo, exatamente para estruturar o trabalho de células no Brasil. Fernando, explica isso. Como começou essa associação criada em 2007? Bom, primeiro, pegando o gancho, já que o senhor falou da Embraer, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que trabalha comigo lá, que está nos assistindo. Pediu lá, manda um oi lá. Você faz o que na Embraer? Porque a Embraer tem quantos funcionários em São José dos Campos? Eu acho que em São José dos Campos, a gente está hoje, contando os sites, nós temos 3 sites ali, né? Faria Lima, Eugênio de Mello e Eleb, algo em torno de 15 mil funcionários. 15 mil funcionários? E eu trabalho... É quase igual a população de muitas cidades no Brasil. Cidades, né? Contando terceiros que passam por ali, a gente tem uma população... Eu passei por Eugênio de Mello ali, eu vi uma quantidade de ônibus, eu pensei que fosse uma fábrica de ônibus, não era. Eram os ônibus que iam pegar os funcionários da Embraer para levar para casa. Exatamente. Então, ali eu trabalho na área de suprimentos. Toda a minha carreira profissional foi direcionada nessa parte de suprimentos, compras, né? Contratos com fornecedores. E é uma área gigantesca, né? Porque vocês é uma montadora de aviões, né? Vocês compram muito. Eu me lembro que o Lucas meu viajava muito para os Estados Unidos, para Westinghouse, para GE, comprar ar-condicionados, turbinas, etc. Exatamente. A gente tem a cadeia de suprimentos da aviação, ela é praticamente toda no hemisfério norte, né? Estados Unidos principalmente e Europa, né? Então, a gente tem a grande maioria dos nossos fornecedores são fornecedores internacionais, são fornecedores de fora. Fernando, e dá tempo de mexer com células de evangelização? Tem que dar, né, professor? Tem que dar, tem que conciliar, né, o equilíbrio aí, né, entre a vida profissional, né, que exige uma dedicação, e dá mesmo, a vida familiar, né, que às vezes as crianças cobram também, querem, né, atenção, tem todo o direito, né, e tem também a vida espiritual, que é tão importante quanto. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né, e trabalhar e atender todas essas áreas da nossa vida. Mas dá para trabalhar sim, dá para trabalhar bastante. Fernando, então, vamos dar partido. O que é uma célula de evangelização? Depois nós vamos desdobrar a parte mais burocrática, onde é que começou o reconhecimento pontifício. Mas o que é uma célula de evangelização? Então, uma célula de evangelização, muitas pessoas dizem assim, é um pequeno grupo que se reúne nas casas. Eu diria que essa é uma definição bastante genérica e bastante limitada, eu diria que até pobre, né? Na verdade, eu gosto muito de uma definição que nos foi dada por um bispo lá de Castanhal, no Pará, Dom Carlo Verzeletti, que esteve participando de um dos congressos nossos, onde ele disse assim, que a célula é uma nova forma de ser igreja. Eu acho que é bem isso mesmo. Realmente é um pequeno grupo que se reúne nas casas semanalmente para orar, para ler o Evangelho, para partilhar, mas é muito mais do que isso. É ser igreja, né? Em toda a sua amplitude, em tudo aquilo que consiste ser uma igreja, né? Partilhar da vida, partilhar não só dos bens materiais, mas do seu tempo, das preocupações, das alegrias. Então, a célula acaba tornando-se uma extensão da sua família, uma extensão da sua casa, né? Então, é um grupo, sim, se reúne nas casas, não se reúne na igreja. Isso é uma coisa diferente também, porque hoje é muito difícil você abrir a porta da sua casa para alguém. Hoje nós vivemos num mundo que ele é individualista. Eu tenho medo, eu tenho receio, eu não quero receber pessoas na minha casa. Então a célula é um convite para você abrir a porta da sua casa, para que as pessoas venham, né, sentem, orem juntos, partilhem, falem dos seus problemas, falem das suas alegrias. E isso é ser igreja. A célula, ela tem uma fundamentação bíblica, que é muito importante, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 43 a 47. Na tradução da Ave Maria, ela diz assim, a virtude dos primeiros cristãos. E lá a gente vê que, conforme a narrativa dos Atos dos Apóstolos, diz assim, eles tinham tudo em comum, né? Partilhavam de todas as coisas, sentavam-se à mesa, partilhavam da refeição e se reuniam no templo e nas casas. Então a célula é exatamente isso, nós nos reunimos no templo, na nossa celebração maior, na celebração eucarística, mas não ficamos só nessa celebração eucarística, nós também nos reunimos na casa para celebrar também em família, uma celebração menor, mais íntima. Então é algo como que voltar ao início do cristianismo. As células é esse retorno a essa essência
do cristianismo lá dos primeiros cristãos. Ô Fernando, quantas pessoas tem numa célula? Tem um máximo? Tem sim. Uma célula ela pode ter até 12 pessoas. E essas pessoas são solteiras, casadas, jovens? Podem ser em todos os estados de vida. Na Paróquia Espírito Santo, nós temos as células por redes ou por estados de vida. Então, nós temos células de casais. Então, aí nesse caso, são 6 casais no máximo, 12 pessoas. Temos células de jovens. Temos células juvenis, que são aqueles jovens, adolescentes ainda, numa idade entre 13 e 18 anos. Temos células de mulheres. Temos células mistas, que são casados e solteiros, Temos células de crianças, aqueles que estão aí em idade de catequese, 8, 9, 10 anos. Então, a gente tem todos esses estados de vida organizados em uma célula. Então, a célula são grupos homogêneos, E talvez você possa me perguntar, mas por quê? Porque essa homogeneidade do grupo facilita a partilha. Facilita essa identificação. O mais importante numa célula não é só chegar ali e fazer uma oração, mas é identificar-se com o outro, ter a liberdade, criar um vínculo de amizade. Então, quando você tem pessoas no mesmo estado de vida, casais, com filhos mais ou menos na mesma idade, ou jovens em idades aproximadas, que estão buscando as mesmas coisas, isso são coisas em comum que acabam aproximando as pessoas do grupo. As células reúnem assim uma vez por semana? Como é que é? As células se reúnem... Quais são as atividades de uma célula? A principal atividade da célula é a reunião semanal, que acontece nas casas, com uma duração aí de 1 hora, 1h30 no máximo, E durante essa 1 hora, 1h30, cada célula tem um líder. O líder é responsável por conduzir esse encontro, e ali ele segue um roteiro, onde ele tem um momento de oração, tem um momento de adoração, de exaltação, tem um momento onde é colocada a palavra, todas as células naquela semana meditam a mesma palavra, a mesma um roteiro. Meditação. Então há um script para ser seguido. Há um script sobre o qual a gente é muito, muito rígido que seja seguido, que seja obedecido. Então, hoje, o nosso pároco, o padre Luiz Fernando, ou o nosso secretário de células lá, o Cristóvão, ele prepara um roteiro. Nesse roteiro tem uma palavra, um trecho do Evangelho. Isso é preparado para cada semana? Para cada semana. E todas as células seguem? Todas as células recebem isso uma semana antes, para que ele possa preparar. Então, o líder, ele recebe ou pelo e-mail, ou ele retira lá na secretaria, ou ele pega no site da paróquia esse roteiro, ele vai ler a palavra, e junto com essa palavra vai ter uma meditação. Então, explicando o contexto daquela palavra. E todas as células, então, meditam em cima daquela palavra com aquele direcionamento naquela semana. E essa sequência de estudos, de meditação, tem uma sequência assim doutrinária tal, ou segue, por exemplo, a liturgia do ano? Como é que é? Não, é óbvio que a liturgia ela acaba influenciando, um tempo pascal, um tempo quaresmal, tem temas mais voltados para a misericórdia, para a conversão, um tempo pascal mais voltado para esse tempo de espera, um tempo de Natal, de advento, voltado para essa espera, mas ela não segue a liturgia da igreja, ou ela não tem temas... Entendi, não é algo assim, trabalho litúrgico, engessado, não. Ela vai muito mais do sentimento do próprio pároco em entender a necessidade da sua paróquia, da sua comunidade e abordar aqueles temas. Então, levar a comunidade a meditar sobre aqueles temas. Então, não é algo assim tão... como é que então que nasceu tudo isso, Fernando, desde lá das origens? Onde é que começou esse trabalho? Então, os primeiros registros que nós temos de célula no mundo são lá de Milão, na paróquia de Santo Eustórgio, na Itália. Arquidiocese de Milão, na Itália, paróquia de Santo Eustórgio, cujo pároco é Dom Pidi Perini. O Pidi começou as primeiras células em Milão em 1984 e ali ele foi crescendo, foi se organizando e o trabalho foi se expandindo. Dali nós tivemos experiências de células nos Estados Unidos, no Canadá, na França, aqui na América do Sul, na Colômbia.
Mas no Brasil, esse trabalho, os registros que nós temos, os primeiros relatos, são da Paróquia Espírito Santo, da nossa paróquia, iniciados pelo Padre Luiz Fernando. Na verdade, o Padre Luiz Fernando, quando ainda estava no seminário, ele recebeu algumas revistas, e essas revistas tinham uma série de reportagens a respeito desse trabalho de células. E aí ele leu, achou muito interessante, ele ainda é seminarista, né? Com certeza, como seminarista cheio de planos, né, para quando se tornasse sacerdote, e ele guardou aquele material, guardou aquela revista e, acima de tudo, guardou isso como um sonho no coração dele. Depois o Padre Luiz Fernando se ordenou, teve como vigário em algumas paróquias, depois foi para a paróquia de Santa Branca, na nossa diocese. Ali ele tentou começar o trabalho baseado apenas naquilo que ele tinha lido na revista, montou algumas células, deu alguns passos e tal, mas a coisa não deslanchou, né? Não foi para frente. Acho que ainda ali talvez não fosse o momento, ele também era um sacerdote novo ainda, né? E uma paróquia, então aquilo começou, mas até que durou um tempo, as células aconteceram, mas não foi muito para frente. Depois disso, o Padre Luiz Fernando foi transferido para a Paróquia Espírito Santo no ano de 2001, final de 2001 para 2002, né? Ele começou lá em janeiro de 2002. E ali o Espírito Santo suscitou nele novamente esse sonho das células, né? O Padre Luiz Fernando até conta que nosso bispo na época, Dom Nelson, falou para ele, né? Agora, nessa paróquia talvez seja o momento de você retomar esse sonho das células. E eu acho que quando a palavra vem de um bispo, né, ela tem um peso, né? Então, ele repensou, começou a sonhar novamente, e no ano de 2004, ele lançou esse desafio para a paróquia, né? Que chamava um plano de evangelização, que era Paróquia Articulada em Células de Evangelização. A sigla era PACE. Então, ele apresentou para o CPP, dizendo que ali ele ia lançar um plano de evangelização baseado em pequenos grupos. Então, a partir de 2004, começam as primeiras células. Começou com uma célula, conduzida pelo Padre Luiz Fernando, depois ela foi multiplicando, foi aumentando, né? Porque uma característica fundamental de uma célula, e é exatamente por isso que ela chama célula, porque é uma analogia à célula do corpo humano, que ela nasce, cresce, amadurece e se multiplica. Então, começou com uma célula, depois ela se multiplicou, as pessoas foram formadas, entenderam a ideia, né? Estávamos lá. Essa célula se multiplicou e aí foi acontecendo o processo de multiplicação. Hoje, nós temos em torno de 350 células na nossa paróquia. Na paróquia? Na nossa paróquia. 350? Exatamente. E vocês coordenam todas essas, acompanham todas elas? Essas células, elas são organizadas, como eu falei, em redes, né? Então tem redes de mulheres, redes de casais, rede jovem, rede juvenil, rede mista, e cada uma tem um coordenador. Então tem uma estrutura de coordenação, coordenador das redes, que está ali, cada coordenador de rede, junto com o Padre Luiz Fernando, ele forma um núcleo de coordenação. E dentro das redes tem uma segmentação, que são os supervisores, né? Então, tem o líder, cada célula tem o seu líder, e cada grupo de 3 a 5 células tem um supervisor, que é um líder que coordena esses trabalhos, que dá a orientação, e esse supervisor está em contato com o coordenador da rede. Então, tem toda uma estrutura por trás, né, para que seja viável acontecer, porque realmente é um número grande de pessoas. Por exemplo, eu vejo aqui na apresentação sua aqui, está escrito o seguinte, né? Que vocês são consultores da Agência Católica em Células. O que quer dizer? Qual é o trabalho de vocês? Exato. Então, em 2004, nós lançamos o trabalho na paróquia. Em 2006, nós conhecemos o Sandro Fotabene e o César, que são fundador e cofundador da comunidade Fanuel, aqui de Santo André, que também tiveram essa moção de refundar a comunidade deles numa comunidade em célula. Eles já tinham uma comunidade de vida, uma comunidade originária de um grupo de oração, e em oração eles começaram a sentir essa questão de
de mudar, de reorganizar, de refundar a comunidade, né? E essa questão das células, eles descobriram, né? Inclusive eles estiveram num retiro aqui na Canção Nova, no ano de 2006, conheceram um padre francês que tinha esse trabalho de células lá na França, e eles entenderam que ali era o direcionamento que o Espírito Santo dava para eles. Quando eles estiveram aqui na Canção Nova, eles aproveitaram, ouviram falar que a Paróquia Espírito Santo também tinha células, deram uma passadinha na Paróquia Espírito Santo. E ali começou uma parceria muito bacana, fruto mesmo do Espírito Santo, que foi Paróquia Espírito Santo e Comunidade Fanuel, né, juntas para trabalhar as células. E aí, essa união resultou numa organização um pouco maior, que foi a Agência Católicos em Células, que é o que nós temos hoje. Bom, Fernando, nós precisamos fazer o nosso primeiro intervalo, mas tudo que você achar importante explicar, para que, de repente, as pessoas que estejam nos acompanhando, vendo, olha, puxa, isso é bonito, eu gostaria de ter isso aqui na minha paróquia e tal, tudo que for interessante, para as pessoas entenderem isso, e quem sabe quem tiver interesse de começar um trabalho desse, possa então fazer. E eu já percebi que há aí uma interface aí da renovação carismática com as células, né? Isso é muito interessante, né? Então, vamos desdobrar isso aí um pouco mais à frente. Vamos ao nosso intervalo, que é bastante rápido, e daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa. Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando hoje com o Fernando Limeiro. O Fernando trabalha com as células de evangelização em São José dos Campos, que tem cerca de 350 células. É uma coisa realmente amadurecida, né? E eu quero aqui depois mostrar, inclusive, um livro do padre Luiz Fernando e outras pessoas sobre as células. Quero mostrar também as revistas. Só que antes aqui, eu quero só fazer um comunicado, né? Canção Nova vai fazer um acampamento aqui de oração para as famílias. Esse tipo de acampamento é muito esperado, né? Dia 6 a 8 de janeiro. Pegando aí as férias, né? Aí já passaram as festas, né? 6 a 8 de janeiro, um final de semana sobre as famílias, tá? O tema é Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tá? Vai estar aqui o padre Christian Shankar, que é excelente pregador. Quem já acompanha a Canção Nova já o conhece. Vai estar pregando o Dunga e a sua esposa Néia e outras pessoas, tá? Então, quem quiser ter informações, pelo site eventos.cançãonova.com ou pelo telefone 12 31 86 2600. Então, repetindo, 6 a 8 de janeiro, aqui na Canção Nova, acampamento de oração para as famílias, ok? Muito bem. Eu quero aqui aproveitar para mostrar, então, o livro, esse livro básico aqui, do padre Luiz Fernando, do Sandro Fatobene e o César Machado. Tem aqui, inclusive, a fotografia do padre Luiz Fernando, para quem não conhece, pedi para o câmera mostrar aqui, né? E os colaboradores dele também. O Sandro é o coordenador da comunidade Fanuel em Santo André. Isso, Sandro, junto com João César, são fundadores, né, da comunidade Fanuel. Hoje a sede em Santo André, eles têm casas de missão em Campo Grande e em Botucatu também. E vocês têm uma comunidade também em São José dos Campos, que é a comunidade discipular. Isso, nós temos uma comunidade também, fruto desse trabalho de células, né, fundada pelo padre Luiz Fernando, que é a comunidade discipular. Quer dizer, então as células, Fernando, acabam formando uma grande comunidade. Você estava falando que isso tem tudo a ver com o documento de Aparecida. Exatamente. Né? O documento de Aparecida dos bispos, né? A reunião que houve com os bispos aqui em 2008, com o Papa Bento XVI, né? Que foi que dali surgiu aquela ideia extraordinária, né? De paróquia, comunidade de comunidades. É mais ou menos o que está acontecendo com as células, é isso? Exatamente, professor Felipe. As células, como eu disse, nós começamos e nós não tínhamos muita orientação, né? Era muito na fé, na oração, principalmente, e deixando o Espírito Santo conduzir. Mas nós buscávamos sinais, né, de que aquele era o caminho. Pedíamos que o Senhor nos mostrasse. Inclusive, a gente comentava aqui que a origem desse trabalho de células, ele foi profetizado pelo Padre Jonas. Quando o Padre Luiz Fernando chegou na paróquia Espírito Santo no ano de 2002,
Nós tivemos ali a festa de Pentecostes, então nós tivemos a novena de Pentecostes, e no encerramento da novena nós fizemos uma vigília com uma missa celebrada pelo Padre Jonas. Isso lá em 2002, né? Fizemos uma missa campal no estacionamento. 2002? 2002. Então já temos aí 14 anos. Exatamente. Então ali, naquela missa, né, nós tivemos um momento muito forte de oração no nosso momento do glória, né, do hino de louvor, ali da liturgia, e toda aquela comunidade orando em línguas, né, aquela comunidade louvando a Deus, e fez-se um silêncio, né, como é normal, né? E aí o Padre Jonas, após esse silêncio, proclamou, disse o seguinte: Paróquia Espírito Santo, você será o celeiro de uma nova evangelização que vai se irradiar para o Brasil e para o mundo. Então isso naquele momento caiu forte no nosso coração, mas nós fizemos como Maria, né? Guardamos no coração, porque não tínhamos ainda essa visão das células, isso não tinha sido apresentado para nós. Isso só começou a ser pensado um ano depois, em 2003, e foi lançado em 2004. Mas hoje, 14 anos depois, praticamente 12 anos depois, a gente olha para trás e vê essa profecia e vê uma paróquia com 350 células. Hoje nós temos mais de 50 paróquias e comunidades articuladas em células no Brasil. A gente vê o cumprimento, né, a realização dessa profecia do Padre Jonas. Então eram sinais que iam mostrando para nós que o caminho era aquele. Então nós começamos em 2007 essa parceria com a comunidade Fanuel, organizamos a Agência Católicos em Células. Fruto dessa organização foi esse livro, escrito pelo Padre Luiz Fernando, pelo Sandro e pelo César. Mas, assim, para divulgar, a gente não tinha nem muito recurso, não sabia nem como escrever um livro, mas fomos lá e fizemos com o intuito de divulgar o trabalho. E continuamos com as células, né? Já algumas pessoas perguntavam o que era, mas em 2008 nós tivemos um encontro aqui, né, a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, a 5ª conferência aqui em Aparecida, e o fruto, né, o resultado dessa conferência foi este documento de Aparecida, e a partir dali ele começou a tornar-se mais popular dentro da nossa igreja a expressão paróquia, comunidade de comunidades, porque a Aparecida fala muito disso. E a Aparecida fala desse retorno às origens dos primeiros cristãos. A Aparecida fala dessa necessidade da igreja sair do templo e ir até as casas. Então isso para nós foi um balizador e foi assim uma confirmação. Olha, o caminho é esse. Vamos continuar nessa direção. Então, algum tempo depois, nós descobrimos, eu particularmente fiquei sabendo, que o principal redator deste documento de Aparecida foi o cardeal Bergoglio, que hoje nosso Papa, né? Então, foi interessante porque quando houve o reconhecimento pontifício, e o Dom Pide teve uma audiência com o Papa Francisco para explicar, né, o que era e para receber esse reconhecimento das mãos do Papa, e ele começou a explicar para o Papa Francisco e tal, e o Papa falou, isso me recorda, ou isso me mostra o documento de Aparecida. Dom Pide é italiano, ele está em Milão. O documento de Aparecida não é um documento familiar a ele, nem precisa ser, porque né, mais latino-americano. É mais latino-americano. Mas o Papa perguntou para o Dom Pide: você conhece o documento de Aparecida? Porque ele, pela explicação do Dom Pide, ele enxergou a célula dentro do documento de Aparecida. Então ele recomendou até a Dom Pide que procurasse, que lesse esse documento. Então o documento de Aparecida foi um balizador. Depois disso tiveram outros, né? A Evangelii Gaudium, né? Primeiro documento escrito pelo Papa Francisco, que fala da alegria do Evangelho. Ele também fala dos primeiros cristãos, do leigo engajado, né? De ir até as casas mais uma vez. Então é um outro sinal, é um outro balizador para nós, que nos mostra que o caminho das células é esse caminho que o Senhor, né, está trilhando mesmo, realmente, que nós estamos no caminho certo. E depois tivemos o documento da CNBB também, documento número 100, que fala
paróquia, comunidade de comunidades. E diz assim, né, o subtítulo desse documento é uma nova paróquia, né? Então, a célula é exatamente uma nova paróquia, uma nova forma de ser paróquia, toda articulada em pequenos grupos, que nascem, crescem. Fernando, então é muito importante que o pároco queira assumir, né, um trabalho desse tipo. Porque para que haja paróquia, comunidade de comunidades, o responsável pela paróquia é o pároco. Então, no caso do padre Luiz Fernando, que eu conheço muito bem, um homem dinâmico, né? Inclusive tem várias frentes de trabalho, o padre trabalha com os empresários, trabalha com crianças, com jovens, tem assistência social. Me parece então que uma peça-chave aí é o pároco, né? O pároco querer que a coisa caminhe. Exatamente. A criação da agência, ela veio para atender essa demanda que começou a surgir, das pessoas que iam até a Paróquia Espírito Santo ou iam até a comunidade de Fanuel, dizendo assim, eu quero iniciar um trabalho de célula na minha paróquia. Nós falamos, puxa, precisamos organizar isso, precisamos ter material e precisamos fazer isso de forma organizada. Por isso surgiram os consultores, que são pessoas formadas, treinadas, para irem numa paróquia e ajudarem essa paróquia a começar o trabalho de células. Então, tem um grupo de consultores para que eles falem a mesma língua, para que eles sigam o mesmo roteiro, para que eles tenham o mesmo padrão de trabalho e possam realizar esse trabalho numa paróquia. Então, os padres começam a procurar, os leigos começam a procurar. Quando eles nos procuram, e é muito interessante essa realidade, que geralmente é um leigo que entra em contato ou com a Paróquia Espírito Santo ou com o Escritório Católicos em Células, falando, eu quero uma célula na minha paróquia, eu estive aí, conheci ou eu vi, e como que eu faço? E a primeira pergunta é, você já falou com o seu pároco? Eu não falei ainda. Então, volta lá, explica para o seu pároco, fala por que você gostou, por que você acha isso interessante, e vem com o seu pároco falar conosco. Então, o engajamento do pároco é primordial para que esse trabalho aconteça. Não dá para começar uma paróquia articulada em células se não houver esse engajamento total do pároco. Então, eles vêm, nos procuram, ele fala, olha, volta lá e fala com o seu pároco. Não dá para começar. E se o pároco falar assim, olha, pode fazer, eu não sou contra, não sou a favor, já não é o ideal, não é o que a gente busca. Então, olha, é melhor que você não comece ainda. Tenta convencer o seu pároco para que ele abrace a ideia. Porque, apesar de ser um trabalho de leigos, a direção, a cabeça é da igreja. Então, não dá para desviar, né? Senão você perde a direção. Então, o pároco é fundamental. E uma curiosidade, comparando esse trabalho com a Itália, na Itália é diferente. No Brasil, os leigos vêm até nós. Os leigos nos procuram e a gente manda de volta para falar com o pároco. Em Milão, os párocos procuram. Porque na Europa, né, de maneira geral, as igrejas estão acabando. As paróquias estão acabando. E os párocos estão preocupadíssimos. Buscam desesperadamente uma solução. Os bispos europeus estão altamente preocupados. Eles estão assim, atrás de uma solução para conter essa evasão de fiéis. Então são párocos, são padres, são bispos que vão a Milão buscar material, querer saber para fazer. Ao contrário do Brasil. No Brasil é predominantemente o leigo que dá o pontapé inicial, né? Então tem essa diferença aí. Fernando, eu queria fazer aqui uma outra reflexão com você. Eu, como você também, estou na renovação carismática católica há muitos anos. Eu comecei com o Padre Jonas em 1974, acho que você não tinha nascido ainda, né? Não. São 42 anos. Agora, o que nós notamos com a renovação carismática católica? É um belíssimo movimento suscitado pelo Espírito Santo, ninguém tem dúvida disso. Foi uma renovação extraordinária da igreja, dos leigos, né? Mas acontece em muitos lugares que a renovação sofre um esfriamento. Porque formam-se os grupos de oração, a pessoa fica no grupo e aquele grupo parece que nem sempre alimenta bem a pessoa. Às vezes a pessoa não cresce no conhecimento da doutrina, às vezes a pessoa não cresce no engajamento paroquial. Me parece que a célula está trazendo para a RCC, já que você mesmo disse aí, o Padre Fernando também diz aqui no livro dele, né, que tem uma relação muito estreita com a RCC, eu estou vendo as células assim, um instrumento de, como que, estruturação, de perseverança das pessoas que encontraram a renovação carismática e vão para o grupo de oração, depois se ela entra numa célula, pode continuar no grupo,
Mas numa célula ela vai ter um engajamento na paróquia, que é uma coisa que difícil de acontecer da RCC com a paróquia, em alguns lugares. Então, o que mais me chamou a atenção nisso tudo, e daí o convite que eu fiz para vocês virem aqui, é que eu percebo que essas células, o Espírito Santo suscita exatamente para como que sedimentar o trabalho da renovação carismática católica. Estou certo no meu raciocínio? Sim, está muito certo. Eu, particularmente, eu tenho uma visão muito clara a respeito disso, mas é uma visão muito particular minha, não é uma visão do trabalho de células, né? Não é uma visão do Padre Luiz Fernando. Eu vejo a renovação carismática católica como uma graça, uma bênção do Espírito Santo na nossa igreja, isso é inquestionável, né? Que veio a partir do Vaticano II, a partir do momento que a igreja falou, vamos mudar, né? A partir do momento que João 23 falou assim, vamos abrir as janelas da igreja para entrar um novo ar, né? E veio o Concílio Vaticano II. Logo após o Concílio Vaticano II, a gente tem os primeiros registros da renovação carismática católica, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Duquesne, né, fruto de um encontro de jovens do movimento de Cursílios. E então o Espírito Santo veio suscitando essa renovação na igreja, a partir dessa abertura que a própria igreja pediu, a igreja clamou essa mudança, né? O Espírito Santo veio sendo derramado sobre a igreja de maneira abundante e trazendo muitos frutos. E eu vejo as células como uma sequência natural, um complemento deste trabalho. Sem dúvida. Porque a renovação, ela o grupo de oração em si, a renovação não cabe somente dentro do grupo de oração. Apesar de muitas pessoas quererem achar... O grande fruto da renovação do modo de Deus são as comunidades, né? Toda essa renovação da igreja e essas comunidades que surgem a partir dessa vivência do Espírito Santo, dessa experiência do Espírito Santo que suscita, né, esse amor pela igreja, essa vivência da Eucaristia, né? Só que o grupo de oração, eu diria até, é uma visão muito particular, ele é pequeno, ele não consegue conter toda essa grandiosidade que o Espírito Santo tem para renovar dentro da igreja, né? Então a célula, ela vem dando continuidade. O trabalho do Espírito Santo, né, não acaba ali em grupos de oração, mas ele continua. Eu participei de grupos de oração, onde conheci a Daniela, né? Exatamente o que eu vejo. As células, elas continuam o trabalho do grupo de oração. A pessoa pode se encontrar no grupo de oração, se alimentar na oração, e ela vai na célula ter uma formação que muitas vezes no grupo de oração não dá tempo de você dar. Porque o grupo é grande, né? Eu conheci a Daniela, minha esposa, num grupo de oração, lá na Catedral de São Dimas, grupo de oração Nossa Senhora de Fátima. Lá nós namoramos, noivamos, casamos e coordenamos esse grupo. E a gente vivia uma coisa que é comum ainda hoje, isso já 16 anos atrás, que é comum ainda hoje. O grupo, ele oscilava, então a gente fazia um retiro de carnaval, enchia o grupo, né? O retiro tinha bastante gente, aí enchia o grupo, aí os grupos seguintes ao retiro, eles eram cheios, depois o grupo começava a esvaziar, aí a gente fazia um novo retiro, enchia o grupo de novo, um retiro de conversão. Então a gente vivia de retiro em retiro e oscilava, porque as pessoas chegavam com sede, frutos da experiência no retiro, mas não tinha continuidade. Então elas iam embora. E as pessoas iam embora e ninguém notava que elas tinham ido embora. Agora a célula... segura a pessoa. Porque são 12 pessoas. As pessoas podem perguntar, mas por que só 12? Porque 12, se falta um, você sente. Num grupo de 50, você não sente. Quem faltou num grupo de 50 pessoas? Olha, faltou, mas quem? Às vezes a pessoa, eu lembro, no nosso grupo, pessoas que iam, participavam, iam embora e a gente nem notava, entravam e saía. Numa célula, não. Então, se faltar alguém, você vai sentir falta daquela pessoa, você vai ligar, olha, você não veio, você está com um problema, você precisa de alguma coisa, sentimos a sua falta. Tem gente que falta na célula até por uma carência, né, para ver se vão sentir a falta dela, né? Mas a célula traz esse acompanhamento, essa coisa mais íntima que o grupo de oração não dá. E trazendo isso daí, a célula traz essa visão de igreja. Então, a porta de entrada é o grupo de oração. Mas ele não fica só no grupo de oração, ele é o começo. Aí ele dá mais um passo, ele vem para a célula, onde ele vai ter essa vivência de igreja, onde ele vai ter, né, a célula tem uma série de retiros de formação. Eu tive a alegria de poder fundar e coordenar a escola de formação lá na paróquia por muitos anos. E a gente forma, né, todas as pessoas que entram na célula, elas passam durante um ano por uma série de retiros. Um retiro querigmático para promover esse encontro pessoal, né, com Jesus Cristo vivo e ressuscitado.
Depois a gente tem um retiro de aprofundamento, onde a gente já fala um pouco mais sobre a igreja, né, sobre dons, sobre os carismas, sobre liturgia, sobre dízimo, a gente fala tudo isso. E depois a gente vai falar sobre a missão do batizado, né? Então é uma sequência, a pessoa encontra com Cristo, ela faz um segundo retiro, onde ela é convidada a aderir a esse Cristo que ela conheceu, que ela experimentou, depois ela é apresentada à missão do cristão batizado, ide e evangelizar o evangelho, e evangelizar todas as pessoas, e depois no último encontro, que é o encontro onde ela é enviada à missão, onde depois desse quarto encontro, ele já estaria preparado para se tornar um líder de célula, passar por uma multiplicação e assumir uma nova célula. Então, realmente, a célula complementa esse trabalho como uma continuidade da obra que o Espírito Santo está fazendo na renovação da sua igreja. Me chama a atenção aqui nesse livro do Padre Luiz Fernando, esse livro Células, uma estratégia de evangelização. Essa estratégia é muito interessante. Esse livro é da editora Palavra e Prece. É de São José, a editora ou não? Não, ela é de São Paulo. E, evidentemente, vocês devem ter o livro lá na... Nós temos na paróquia ainda alguns exemplares. Na paróquia. Eu penso que quem quiser conhecer esse trabalho mais de perto, ler esse livro. Porque aqui o homem que teve a ideia de trazer para São José, e já trabalhou há mais de 12 anos, o padre, né, Luiz Fernando, ele detalha aqui, um livro pequeno, mas ele detalha exatamente o que é a célula, como funciona, né? Aí você pode, antes de qualquer coisa, entender. Agora, Luiz, Fernando, uma outra pergunta que eu queria colocar. Depois, aqui no terceiro bloco, a gente vai mostrar uma série de imagens, fotos, inclusive as revistas, né? Tem revista em inglês, revista em italiano, revista em português, o trabalho é gigantesco, né? Mas eu queria colocar o seguinte, uma das dificuldades que as paróquias têm é ter gente para trabalhar na pastoral. Você vê muita gente no grupo de oração, nos encontros, você faz encontro com 20 mil pessoas, os estádios às vezes com 50 mil, mas chega na hora de ter alguém para trabalhar num curso de batismo, curso de crisma, né? Catequese de criança, catequese de adulto, aí o pároco, sua camisa para achar. As células facilitam isso? As células facilitam, e muito. Hoje a nossa paróquia, e vejo outras paróquias em célula aí no Brasil, elas têm inúmeras pastorais, né? O pessoal, o padre Luiz Fernando fala assim, vem para cá, se não tiver alguma coisa que você queira fazer, a gente cria, né? Para que você possa exercer o seu dom. Eu sou testemunho disso. Eu conheço ali um pouco da paróquia do padre Luiz Fernando, ele me convida de vez em quando para ir lá fazer palestra, até para até encontros de empresários ele faz, uma coisa maravilhosa, evangelizar empresários, né? Realmente a gente sente que ali a pastoral funciona, né? Mas funciona porque a célula, ela vem dar essa base primeiro. Então, a pessoa que muitas vezes não vai à igreja, não é evangelizada, ou foi para a igreja quando era criança e depois se afastou, a pessoa ela é convidada para participar de uma célula. Então, ela não é convidada para ir à igreja. Porque como que uma célula cresce? Ela cresce através de um método de evangelização que a gente chama de oikos. O que é oikos? É o local de evangelização. É uma palavra grega que significa o local de evangelização ou casa. Casa. Né? Daí vem economia, oikos, né? De economia. Então, o método de evangelização oikos diz o seguinte, aonde eu estiver, o meu trabalho, a minha casa, a minha escola, onde estiver, ali é o meu lugar de evangelizar. Então, eu vejo no meu trabalho uma pessoa, eu falo, olha, eu vou convidá-lo. Se eu falar para essa pessoa, vamos na missa? Ele vai falar, rapaz, eu tive uma experiência com um padre uma vez, eu não vou na missa não, eu não gosto e tal, demora. Mas se você fala assim, vamos lá em casa numa reunião, você e a sua esposa, eu tenho um grupo lá, uma célula de casais, vamos lá em casa conhecer. Eu não estou convidando ele para ir na igreja, eu estou convidando para ir na minha casa. Então é mais fácil você trazer essa pessoa. Aí depois da casa vai para a igreja. Depois da casa vai para a igreja. Mas ali naquela reunião na casa, ele experimenta essa vivência fraterna dos irmãos. Essa experiência lá dos Atos dos Apóstolos. Então ele experimenta ali aquela convivência, e aí ele fala assim, poxa, até que
esse cara é legal, né? Porque às vezes a pessoa tem principalmente os que estão afastados, tem uma ideia distorcida do cristão, do católico, acha que é alienado, né? E aí ele vai na minha casa, por exemplo, ou vai nas outras células e vê que é uma pessoa que frequenta a igreja, mas é um profissional, que também atua no mundo, é um pai de família, é uma pessoa normal como ele. Então ele se ambienta ali naquele grupo, e aí dali você convida, olha, hoje a nossa célula vai ter um evento lá na igreja, que ocasionalmente a gente faz um encontro com todas as células na igreja, geralmente às segundas-feiras, o Padre Luiz Fernando reúne todas as células na igreja, que a gente chama de grande célula. Aí a gente fala, olha, hoje a nossa célula não vai ser aqui em casa, vai ser lá na igreja. Mas aí ele já está ali, mas vou lá. Então, aí ele vai numa grande célula, não foi numa missa, ele vai numa grande célula, aí ele gosta, ele conhece o padre, depois ele vai fazer um encontro, depois o ir à missa ou ir para a igreja acaba sendo uma coisa natural, porque as pessoas com quem ele convive vão, ali, então vamos na missa, depois a gente marca alguma coisa depois da missa, leva seus filhos e tal. Então, começa numa reunião na casa e vai para a igreja. Mas o que é mais interessante é que essa experiência do pequeno grupo na casa, quando ele faz um retiro, por exemplo, o primeiro retiro, que é um retiro querigmático, que ele tem aquela experiência, né, do encontro com Cristo, isso muda a pessoa. Né? Essa mudança, esse encontro com Cristo, ele move a pessoa a querer fazer algo mais. Então ele agora ele encontrou com Jesus aquela moção, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então ele vai para uma pastoral, mas ele não vai na igreja para participar da pastoral, é uma consequência. Fernando, eu tenho que fazer umas perguntas assim, porque eu vejo tudo, a minha preocupação é ver o fruto, né, para a igreja, para a evangelização. Eu sinto que isso realmente depende muito do pároco. Pode ser que algum pároco que esteja nos assistindo assim, diz assim, não, mas eu vou criar esse negócio aqui, vai ser um negócio para dar trabalho para mim. E eu já não tenho tempo. O pároco não tem tempo mesmo. Eu pergunto, a célula facilita a vida do pároco ou complica um pouco mais? Professor, eu vou falar uma coisa aqui que muitos párocos vão se interessar a respeito do dízimo. O senhor falava aqui a necessidade da manutenção do sistema Canção Nova, né? Porque a gente tem as obras de evangelização e isso custa. Uma paróquia também tem as suas despesas. E a gente sabe como é, muitas vezes, penoso para um pároco manter a sua paróquia. Então, o dízimo não é suficiente, ele faz campanhas, ele faz eventos, faz festas e tal, para conseguir pagar as contas, né? Certo. E eu digo para o senhor, como um fruto do nosso trabalho de evangelização, hoje, a Paróquia Espírito Santo, o senhor já esteve lá, professor, já viu a nossa estrutura, o nosso auditório. Excelente. Né, ar-condicionado, cadeiras e tudo mais. Excelente. Hoje, a Paróquia Espírito Santo vive exclusivamente do dízimo. A gente não faz uma campanha, a gente não faz festa, não faz baile, não faz rifa, é proibido. O Padre Luiz Fernando chegou lá e falou assim, não tem mais isso. Hoje a igreja vai viver, a partir de hoje, a nossa paróquia vai viver do dízimo. Por que deu certo? Porque as pessoas vêm para a célula. Começam ali, se você falar para a pessoa, vai pagar o dízimo, não, já começou a cobrar, né? Não, não é isso. Ela, a partir da célula, ela começa a interagir com as pessoas e ela começa a se sentir parte. Porque a célula é um pequeno... Participante. Exato. Então a célula é uma pequena fração de um corpo maior que é a igreja. E quando ele se sente parte desse corpo, porque ele está ali, as pessoas sentem falta dele, e ali ele interage, e ele vê que o trabalho dele é reconhecido, que ele pode fazer mais, ele se sente parte daquela estrutura menor, que faz parte de uma estrutura maior, que é o corpo. Por isso que chama célula. E aí, quando ele sente que ele é parte, ele se sente na obrigação, eu diria até, de ajudar a manter esse trabalho. Então, as pessoas hoje, nós temos, eu não vou falar aqui o número de dizimistas, mas eu digo para vocês que é algo em torno de 10 mil dizimistas. Na paróquia na nossa paróquia Espírito Santo, cadastrados. Fruto de todo esse trabalho. Eu não vou dizer que é somente das células, mas fruto de todo o trabalho que o Padre Luiz Fernando faz. Mas a gente acaba encorajando as pessoas, os líderes, os membros de célula, a partilharem do seu dízimo. E a gente fala assim, não é para pagar o dízimo, porque o dízimo não é um imposto. O dízimo é você devolvendo para o Senhor aquilo que o Senhor te deu.
Então, assim, eu não estou dando 10% para Deus, eu estou retendo 90% daquilo que Ele me deu. Os outros 10% eu estou devolvendo. Ao contrário, né? Exato. Então, a nossa paróquia hoje ela tem uma experiência muito grande, muito forte com o dízimo. Então, muitos párocos, às vezes, eu visito muitas paróquias aí com esse trabalho de consultoria das células, e às vezes eu chego na paróquia lá, recentemente tive numa paróquia, tinha uma plaquinha lá, né? É uma paróquia grande, bem estruturada. Chegamos a 230 dizimistas, né? Todos felizes. E eu falei, puxa vida, né? Podia ser um número bem maior. Então, párocos, né? Você não vai implantar a célula só por causa do dízimo, mas eu estou dizendo que é um fruto quando a pessoa sente a pertença. Eu pertenço a esse grupo. Se eu pertenço a esse grupo, eu ajudo a manter esse grupo também. Beleza, Fernando. Vamos fazer mais um intervalo e depois do intervalo vamos mostrar aqui algumas fotos, algumas coisas que ilustram também esse trabalho muito bonito. Espere aí, mais um instantinho, nós já voltaremos. Muito bem, estamos no nosso programa Escola da Fé, conversando hoje com o Fernando, que é consultor de células de evangelização em São José dos Campos. Se você ligou a televisão agora, ligou na TV Canção Nova agora, pode estar perguntando o que é esse negócio de células, né? Células são grupos de 12 pessoas, né? Que estruturadas em rede, numa paróquia, né? Células de evangelização. Materiais onde você pode conhecer isso profundamente. Tem um livro, né, do Padre Luiz Fernando, que é o pároco da paróquia do Espírito Santo em São José dos Campos, que é praticamente o mentor e idealizador desse trabalho em São José, com mais de 350 células. Células é uma estratégia de evangelização e eles têm lá em São José dos Campos, na paróquia do Espírito Santo, o livro à venda. Também tem no site do movimento, que é o site www.catolicosemcelulas.com.br. Eles têm esse material no site muito bom, que é exatamente isso. O que são células? Tá? Esse material, todo esse conteúdo está no site, certo? Isso. A pessoa pode acessar e tomar conhecimento com detalhes do que é isso daqui. Eu estou colocando essas coisas porque certamente alguém que está nos acompanhando pode estar interessado e queira entrar em contato. Agora, o Fernando, coloca mais aí o que você acha importante para o entendimento de todo esse trabalho, que você estava falando no intervalo. Então, muitas pessoas perguntam, né, mas como que eu começo um trabalho de células na paróquia, né? Esse é um trabalho desbravador, né? É um trabalho que precisa ter coragem, né? Porque, como o professor Felipe falou, dá trabalho, né? E o pároco tem que estar engajado. E as pessoas então perguntam, como que eu começo, né? Primeira coisa, entra no site, tem bastante material lá, tem documentos, dá uma navegada no site. Lá tem o endereço, tem o telefone, tem um e-mail, né? Fale Conosco lá, um e-mail. E tem também o telefone, pode ligar lá na secretaria da Agência Católicos em Células, vai falar lá com a Gabi, vai falar, Gabi, eu quero conhecer na minha paróquia. E a Gabi vai indicar, dependendo da região do Brasil onde você estiver, ela vai indicar um consultor para entrar em contato com você. Quer dizer que pode ser qualquer região do Brasil? Qualquer região do Brasil. Hoje nós temos pessoas, consultores, Minas Gerais, Campo Grande, no sul ali, na região do Paraná, Londrina, temos aqui em São Paulo, Botucatu. Então tem uma quantidade grande aí de pessoas que estão preparadas, estão já capacitadas para dar esse suporte. E aí, qual que é o primeiro passo, né? Quando uma pessoa fala, olha, eu quero começar, então, gostei, vi o material do site e eu quero saber um pouco mais. A gente marca uma jornada. O que é a jornada? A gente pede para o pároco reunir todas as pessoas da paróquia que ele entende que seriam interessantes saber um pouco a respeito disso, geralmente o CPP, a liderança, né, da paróquia, e a gente faz uma jornada, é um final de semana, são 2 dias, em que a gente vai apresentar o conteúdo dessa apostila, explicando o que são as células, porquê das células, o embasamento, né, a fundamentação bíblica, né, por que isso, as células, né, os pequenos grupos na Bíblia, os documentos da igreja. Então a gente vai dar ali um banho de célula ali naquela paróquia, de modo que eles entendam. Depois dessa jornada, a gente
dá um período para que a paróquia, que o pároco, junto com a sua liderança, reflita a respeito desse assunto. Se eles decidirem realmente implantar as células, eles vão começar a fazer o que nós chamamos de ano da transição. Porque você não começa um trabalho desse numa paróquia da noite para o dia. Você não vira um botão e fala, olha, a partir da semana que vem, a nossa paróquia é uma paróquia em células. Por quê? Porque esse trabalho, ele exige uma mudança de mentalidade, exige uma quebra de paradigmas. Quando nós começamos lá na Paróquia Espírito Santo, as pessoas diziam assim, o padre Luiz Fernando vai acabar com as pastorais. O padre Luiz Fernando vai fechar os grupos de oração, porque agora só vai ter célula. Então muita gente, muitas pessoas de frente não abraçaram esse trabalho de cara, porque eles falam assim, olha, vai acabar com o pastoral, agora é só esse negócio de célula, só esse negócio de grupo, e vai acabar. Por quê? Há uma necessidade de quebra de paradigma. Hoje a igreja está muito cristalizada dentro de um modelo de pastorais, modelo de liderança, de coordenação, né? E é uma forma que está assim, muito clara, muito viva, muito forte. Engessada. Engessada, essa é a palavra. Então você precisa quebrar para que a pessoa se abra para falar o que tem além disso. Ser igreja é só isso? Não, ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é muito mais do que uma pastoral, é muito mais do que um grupo de oração. Então, é preciso um ano inteiro para promover essa mudança. Então, se o pároco, com o seu grupo lá, chega à conclusão de que vai fazer essa transição, nós marcamos, então, uma sequência de 4 encontros ao longo de 12 meses. E esses 4 encontros, então, nós vamos gradativamente apresentando o trabalho de células, explicando como faz, como que não faz, né? Até chegar no último encontro, onde a gente prepara aquele grupo para formar as primeiras células da paróquia. E a partir desse quarto encontro, então, eles são enviados, as células saem, começam a se encontrar e o trabalho começa a acontecer. Então, tudo isso daí tem um tempo, né? Às vezes as pessoas vêm assim, muito ansiosas. Ah, mas eu quero começar amanhã. Não, é um trabalho estruturado, é um trabalho de base, que precisa ser bem feito, né? Eu tive a experiência de fazer essa transição lá em Londrina, recentemente, paróquia lá do Padre Limeira, na Diocese de Londrina, e hoje fizemos toda a transição, agora eles estão com as primeiras células. É muito legal, né, a gente poder ver o trabalho que eles vão realizando. E aí depois, quando eles começam a célula, eles chamam a gente também para dar orientação. Não é abandonado, não. Pode contar com a agência suprindo material, né, orientando e tudo mais. Então, aproveito também para mandar um abraço pessoal da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá em Londrina, que está começando esse trabalho aí. Mas tem todo esse processo de transição que é muito bem estruturado. Tem material, tem apostila, entre um encontro e outro tem algumas tarefas que eles precisam fazer, estudar, se organizar para isso. Então, se alguém quiser, eu quero conhecer um pouco mais, entra no site, procura saber lá, manda um e-mail, liga lá, que um consultor vai entrar em contato com a sua paróquia e vai marcar primeiro um bate-papo com o pároco e a partir daí, quem sabe, uma jornada e aí por aí vai. Ô, Fernando, vamos mostrar algumas cenas. O movimento foi reconhecido pelo Vaticano, tem reconhecimento pontifício no ano de 2015. E vocês aqui, eu estive vendo aqui na revista, né? Todo esse povo aqui se preparou para ir a Roma, não é isso? A Roma. Olha aqui, inclusive aqui, nós estamos aqui segurando a bandeira do Brasil, o Padre Luiz Fernando, né? Passa então aí algumas imagens e o Fernando vai explicando, né? O que você achar de mais importante. Bom, então nós temos ali, né, primeiro a nossa paróquia, né, Paróquia Espírito Santo, localizada no Jardim Satélite, na Diocese de São José dos Campos. Aí, essa foto que o professor Felipe mostrou, onde foi a nossa grande célula que antecedeu o encontro com o Papa Francisco lá no Vaticano. Então, ali estão todas as redes, vocês vão notar ali que tem amarelinho, azulzinho, cor de abóbora, tem várias cores, porque cada rede é de uma cor. Então, as pessoas vão com a camiseta da sua. Se olhar lá em cima, tem um verdinho claro lá, que são a rede juvenil, depois tem o preto, então cada rede é identificada por uma cor. Aí está todo o pessoal de células. Aí, nosso pároco, né, Padre Luiz Fernando, ontem celebrou 25 anos de sacerdócio, então ele foi o precursor, teve a coragem de levantar essa bandeira de células há 14 anos atrás e levar adiante.
Bom, aí tem uma imagem, como eu disse, a gente tem os encontros de formação, a gente tem uma escola de liderança, né, que provê a formação para os líderes. Essa foto é de um dos nossos encontros na Casa de Retiros Betsaida, lá em São José dos Campos. Ali é o encerramento. Então, todo aquele povo ali, ó, são líderes em potencial, são membros de célula que fizeram um encontro. Nós temos, são séries, né, de encontros, são 4 encontros, então temos algumas séries no ano. E aí a gente vai preparando os líderes, preparando os membros para se tornarem líderes. A célula não se resume só à reunião semanal, o pessoal faz eventos. Então a rede de casais, né, promove eventos, promove seminário de vida para casais, promove grupos, né? Então cada rede vai fazendo eventos de acordo com a sua realidade. Então os casais, a rede juvenil faz seus encontros para jovens, né? E nessa foto aí a gente tem ali o Dom Pide, o César e a esposa dele, a Carol, no encontro, no Congresso Internacional de Células que aconteceu lá em Milão. A gente tem essa estrutura, né, esse organismo internacional, e a gente sempre tem alguém do Brasil lá participando, representando o Brasil. Esse material aí, essa foto é o material da transição. Então, como eu disse, são 4 encontros. Cada encontro tem uma apostila específica, tem um material específico para conduzir esse encontro. Ok. Fernando, quais são as dificuldades maiores para conduzir esse trabalho todo nas células ou na rede de modo geral? O que é o mais difícil de ser resolvido? Começa por essa disponibilidade do pároco, né? O pároco tem que querer, porque dá trabalho. Dá trabalho, né? Ele tem que realmente se dedicar, né? Gastar um tempo, investir um tempo nisso. E depois tem essa dificuldade de comprometer as pessoas, né? E são pessoas se relacionando, né? Então, às vezes, tem um que é mais expansivo, tem outro que é mais tímido, tal, e tudo isso é uma família, né? Uma célula, ela acaba se tornando uma família. Então, tem que entender as necessidades de cada um, atender essas necessidades também, entender as deficiências, né? Então, imagina hoje, na nossa paróquia, 350 células. Uma célula, como eu disse, pode ter 12 pessoas. Obviamente que nem todas hoje estão completas, né? Porque a célula nasce com 6 pessoas e vai aumentando. Então, vamos pegar uma média aí que cada célula tenha 10 pessoas. 350 células são 3.500 pessoas hoje em células. Uma quantidade muito grande de pessoas para serem cuidadas. Então, há necessidade de ter uma estrutura por trás. Coordenador de rede, supervisor. A nossa rede de casais hoje, ela tem uma estrutura que tem um coordenador, tem alguns distritos já que foram criados, porque são muitas células, são muitas pessoas. Então, esse trabalho todo, ele tem que ser muito bem cuidado pelo pároco, né? Junto com a liderança, com a coordenação do movimento, do trabalho ali. Então, a dificuldade é isso daí, é manter essa visão, né? Não perder essa visão da célula, desse pequeno grupo, desse retorno às origens, não perder isso, senão vira um grupo de reza, né? Sim. O que é um grupo de reza? Aquelas pessoas que vão lá, fazem aquela célula, fazem a oração e vai embora. Não, a célula tem que extrapolar esse limite da reunião da casa, né? A reunião da casa é uma parte, mas esse encontro tem que gerar uma intimidade, gerar um vínculo ali que extrapola. Ô Fernando, quer dizer que uma pessoa, ela participa da célula e ao mesmo tempo ela pode participar e deve participar de uma pastoral. Por exemplo, trabalha lá no encontro de casais, que é muito bem organizado lá em São José dos Campos, ali na pastoral de São Dimas, ali no Espírito Santo, né, que eu já tenho participado várias vezes. E ao mesmo tempo a pessoa participa de uma célula, é isso? Pode participar, não é um trabalho concorrente, vamos dizer assim, né? Lógico. Mas é um trabalho que se complementam, na verdade, porque a célula é muito mais vivencial. Não é algo para você fazer, mas é algo para você ser, né? É o ser igreja, né? Vivendo ali, então você vai se alimentar da palavra, você vai partilhar, você vai ter essa experiência com os irmãos. Já a pastoral é algo para você trabalhar mesmo, para você arregaçar as mangas, colocar a mão na massa. Então ele pode participar de uma célula, lá na Paróquia Espírito Santo tem muita gente das pastorais que participam de células. A gente nota assim que as pastorais foram fortalecidas pelas células, porque as pessoas vêm para a célula, afastadas da igreja, vêm para a célula, experimenta, sente-se parte daquele corpo e aí ela fala, agora eu quero mais.
né? A gente tem até uma experiência que a gente faz lá, um trabalho, que é o teste de dons. Então a gente aplica um teste de dons para saber quais os dons que essa pessoa tem. E de acordo com esse dom, a gente encaminha, olha, então você pode trabalhar nessa pastoral, você pode trabalhar nesse movimento, você pode ajudar aqui ou ali. Então acaba fortalecendo as pastorais nesse sentido que ela vem trazendo recursos, vem trazendo pessoas e oferecendo essas pessoas para as pastorais em movimentos. Beleza. Olha, eu quero até, sabe, o Fernando, já deixar aqui um convite para o Padre Luiz Fernando um dia vir aqui ao nosso programa. Eu sei que ele é muito ocupado, mas realmente, não só para a gente conversar de célula, mas para conversar sobre tudo aquilo que acontece ali na paróquia dele, que realmente é muita coisa interessante. Bom, agora eu quero vir aqui a Daniela, que é a esposa do Fernando, porque também é importante a gente ver o aspecto familiar nisso. Daniela, muito prazer, já nos cumprimentamos aí. Vamos ficar mesmo de pé um pouco, já estamos no final do programa. Daniela, eu queria que você colocasse, você assistiu o programa até agora. Evidentemente, muita coisa ainda precisa ser falado, precisa ser explicado. Primeiro, eu queria te dar essa oportunidade de colocar o que você, de tudo que você ouviu aí, que de repente falta colocar. Olha, eu realmente, assim, tenho só que agradecer, né, a Deus por essa oportunidade, né, e a oportunidade de deixar Deus trabalhar em nós. Acho que o grande sinal, a grande oportunidade, assim, que a célula nos dá é deixar que Deus trabalhe em nós, né. Então, eu e Fernando, nós somos instrumentos de Deus, né? Assim como tantos irmãos, tantos que estamos acompanhando em casa também são instrumentos de Deus, né? No seu reino, no trabalho, e nós estamos a serviço dele, né? E as células é essa porta que o Senhor nos chamou para fazer, né, toda essa evangelização. Daniela, agora em termos de família, vocês têm 2 filhos, 2 estão ali, sim, cada um tirando fotografias ali, e eles estão com a camiseta, né? Isso, discípulos para amar, evangelizar. Essa camiseta é da comunidade de vocês, comunidade discipular. Isso. Né? Tá aí. Como é que é, então, também a questão da família na célula? Vocês devem trabalhar muito, né? Como é que fica a assistência às crianças, escola e coisa mais? Então, dentro da nossa célula de evangelização, nós temos, né, nós abrimos a nossa casa para outras famílias que também têm filhos, que também levam seus filhos para participar junto conosco na nossa célula, só que no momento, num outro ambiente da casa, e eles são evangelizados lá também, né? Participam também o mesmo cuidado, carinho, atenção, e lá aos poucos eles vão entrando em contato com Deus, né? Além da catequese que já participam, mas eles vão fazendo toda essa caminhada, né, junto conosco na célula, né, no ambiente próprio, na linguagem deles, tudo apropriado, né? Mas assim, é uma oportunidade de a família, porque às vezes numa pastoral a gente não consegue levar a criança todo o tempo, porque o assunto às vezes não é tão interessante, né? Mas dentro de uma célula de evangelização, dentro da nossa casa, nós conseguimos também trabalhar toda a família, na verdade. Entendo. O Fernando, o Fernando já tem microfone ali. O Fernando, não é muito fácil mexer com gente, né? Não. O ser humano é o ser mais complicado de todos que existe, né? São Francisco dizia, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. Né? Porque o ser humano, claro, nós temos liberdade, livre-arbítrio, inteligência, vontade, consciência, que os animais não têm, por isso que nós somos belos, né? Mas isso cria uma dificuldade, relacionamento, etc. Como é que é isso, né, nesse trabalho? Faz parte. Há muito atrito, vocês... Sim, há uma dinâmica para resolver isso, para enfrentar, porque isso acontece mesmo, né? Acontece sim, e até a gente brinca, né? Às vezes as pessoas saem da célula por algum problema, ou falam mal, né? E tem uma frase do Sandro que eu acho interessante, que ele fala assim, meu irmão, se você encontrar uma célula que seja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. É bem o caminho. Porque todos nós temos as nossas características, as nossas carências. E mais, eu vejo a célula, eu gosto de fazer uma analogia com o porco-espinho. O porco-espinho, a gente sabe, ele é espinhudo, mas chega quando ele está lá no mato, no seu habitat natural, e aquela noite fria, a única maneira dele sobreviver a uma noite fria é juntar todos eles, né, num pequeno grupo assim,
e para que um vá passando calor para o outro. E aquele que está no meio, ele sai, vai para fora, e aquele que está fora. Então, durante a noite, eles ficam se revezando ali para que um vá esquentando o outro. Só que eles têm os espinhos. Então, no final de uma noite de inverno, eles sobrevivem ao frio, mas eles estão bastante espetados, machucados. Mas se eles não estiverem unidos, eles não sobrevivem. Eles morrem de frio. Então, assim, nós seres humanos temos muitos espinhos e nós nos espetamos uns aos outros. Mas não é por isso que eu vou escolher viver sozinho, porque eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir sobreviver ao mundo, né? Então, a gente tem que se juntar nas células, entender, às vezes, a espetada que você leva de um, você também acaba fazendo do outro, mas entender isso num ambiente fraternal. Conforme o relacionamento vai se aprofundando, a gente começa a ser mais tolerante com isso também. Então, a célula e é uma maneira de você exercitar o perdão ali no dia a dia, né? Não é uma pregação que você ouve e não coloca em prática. Exercitar a paciência, então você né? exercita a paciência, a caridade, né? A fraternidade. Você começa a entrar na escola da fraternidade, de fato. Bom, em tudo isso eu lembro o seguinte, né? Para a gente fazer assim um fecho nesse programa. No ano 2000, o Papa João Paulo II lançou aquele programa da nova evangelização. Né? Porque o Papa disse nova por quê? Porque a maneira que a evangelização vinha sendo feita meio que envelheceu. Porque você vai comprar um sapato novo é porque o outro seu já está velho. Né? Não que o conteúdo esteja velho, mas a maneira de colocar. E ele pediu uma nova evangelização com 3 características. Novo ardor, fogo do Espírito Santo, novos métodos e uma nova expressão. Eu vejo aí, tanto nos grupos de oração, nas comunidades de vida como nas células, eu vejo exatamente isso acontecendo. E que Deus realmente faça com que tudo isso possa acontecer. Bom, chegamos ao final do programa, na televisão a gente precisa cumprir o horário com uma certa exigência. Eu quero pedir aos sacerdotes que estão nas casas, eu sempre peço no final do programa, que nos dê a bênção, né? E que essa bênção espalhe por esse Brasil hoje, exatamente, quem sabe, abrindo para muitas paróquias, né? Essa iniciativa que hoje vocês explicaram aqui, né? Segundo o desejo do Espírito Santo, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Fernando. Deus lhe pague mesmo vocês terem vindo de São José dos Campos aqui. Voltem para casa com Deus. E olha, deixa o convite para o Padre Luiz Fernando um dia vir, quem sabe com vocês aqui, fazer um programa não só sobre esse assunto, mas todos os outros assuntos também. Com certeza. Muito obrigado. E a vocês todos que vieram, vocês de casa, nosso muito obrigado também por ter acompanhado o programa até aqui. CançãoNovaPlay.com. Assine já!